Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus, quem tem nos dado tecnologia e podemos chegar até os amados com palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, agora no seu capítulo 4, dos versos 21 a 31, breves reflexões. Mas antes vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Senhor por iluminação e entendimento da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, ó Pai, também por cada vida, cada família, os abençoa, os dirige, os sustenta e dá, Senhor, discernimento, entendimento da Tua palavra. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, certamente nós sempre pensamos em momentos difíceis ou sonhos que possuímos, que podemos conquistá-los através do nosso entendimento, através do nosso conhecimento, através das nossas próprias ideias. Nesse contexto, nós chegamos a uma argumentação na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele então vai atribuir a situação entre Agar e Sara como sendo uma alegoria das duas alianças, ou seja, no seu sentido de o homem tentando fazer uma aliança por si mesmo e a aliança firmada pelo próprio Deus, ou então as duas descendências. Então, brevemente, vamos analisar alguns pontos desse texto que é muito importante, muito precioso para nós. Assim diz o verso de número 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. O que ele então está atribuindo aqui? Percebam que não é a condição de nacionalidade, essa não é a intenção do apóstolo Paulo ao argumentar contra as tradições judaicas, retornando ao meio cristão. Ele não está falando de nacionalidade, mas quando ele traz esse exemplo, ele fala do filho da promessa e do filho natural, ou seja, da descendência da mulher e da descendência da serpente. É nesse contexto que ele vai argumentar. E ele vai dizer, no verso de número 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Ele vai agora argumentar de que o filho com Agar que Abraão teve foi fruto justamente da sua intenção ou da sua tensionalidade de conquistar uma descendência por um viés natural. Ele não esperou em Deus, ele não confiou na promessa de Deus e ele buscou em uma que não era da linhagem ou da promessa de Deus para ter esse filho. Mas a concepção de Agar não está relacionada intimamente à nacionalidade, mas sim a um julgo desigual, ou seja, havia uma diferente crença, um diferente aspecto para Agar. E fora que Deus não prometeu a descendência a Abraão fora da sua aliança com Sara. Então nós temos que compreender também um aspecto de obediência. Abraão então resolve ter um filho com Agar sem que Deus houvesse estabelecido, mas atentando para as suas próprias vontades, para os seus próprios desejos. E ele vai dizer no verso número 24, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças,
Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, atual, que está em escravidão com seus filhos. Ele também intenciona agora essa divisão do reino, a Monte Sinai, Monte Sião. Ele vai estabelecer então esse aspecto de duas descendências, aqueles que então perecerão, mas aqueles que então também são os remanescentes. No verso 26 ele vai dizer: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, escuta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aqui então ele atribui um ato miraculoso de Deus de atribuir então filhos a uma estéril. E ele também está falando nesta concepção, justamente, de que os antigos prometiam salvação, vida eterna, não a uma nação, mas a um povo eleito do Senhor. Verso 27, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a escravatura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. O que ele então está tentando tensionar aqui? Mais uma vez, trabalhando o aspecto da lei, sobretudo a lei cerimonial. E o que ele está tensionando é que nós não podemos viver como filhos da escrava, ou seja, sem de fato ser filho da promessa. Como isso então se associa à sua argumentação? Ora, aqueles que estão tentando convencer a igreja na região da Galácia a voltar para as práticas judaicas, na verdade, eles são filhos da escrava. Eles não compreenderam a essência, a promessa, que inclusive vem da própria lei. Então, meus amados irmãos, esta mensagem nos dá algo muito precioso, que na verdade, tudo que possuímos, tudo que somos, tudo que temos, não é fruto do nosso esforço, não é fruto do nosso entendimento, não é fruto de nossas estratégias, não tem a ver com a nossa raiz ou com a nossa linhagem natural, mas sim segundo a vontade livre, soberana e graciosa de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos faça entender e compreender a sua santa palavra. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, nos dirigido. E obrigado, ó Deus, porque somos filhos da promessa. Assim como Isaque, filho prometido a Abraão, veio justamente da descendência de Abraão e Sara,
para cumprir a promessa que estava apontando para Cristo. Assim, agora desfrutamos daquilo que foi cumprido e que nós possamos estar bem certos que tudo isto não foi por nossa causa, mas apesar de nós e pelos méritos de Cristo. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.